I'm unfortunately unable to address you in Portuguese tonight. I love the Romance languages, but haven't had a chance to study yours. So I have my friend here who will be helping me with the presentation. Eu, infelizmente, não posso traduzir ou falar a vocês em português. Eu, de fato, gosto muito das línguas românticas, mas não tive ainda a oportunidade de estudar o português e meu amigo aqui vai me ajudar. A year ago, I had an opportunity to lecture in the United Kingdom on the occasion of the 150th anniversary of the publication of The Origin of Species. Ano atrás eu tive a oportunidade de falar no Reino Unido, numa série de palestras, por ocasião do Sesc Centenário de Darwin, da publicação da Origem das Espécies. Last year was also the 200th anniversary of the birth of Charles Darwin. E também foram os 200 anos do nascimento de Darwin. As a result of these auspicious anniversaries, there were discussions all around the world about the legacy of Darwin and his work. E em função desses dessas duas ocasiões tão importantes, houve muita discussão a respeito do legado de Darwin. The question is, what did Darwin give us? A pergunta é, o que é que Darwin nos deixou? I had the chance to lecture at the place of his birth in Shrewsbury, England. E eu tive a oportunidade de dar uma palestra no lugar do seu nascimento, em Shrewsbury, na Inglaterra. The British pronounce that Shrewsbury. E os ingleses pronunciam isso Shrewsbury. This may not come through in the translation, the difference between British and American English. In any case, the discussion was about the legacy of Darwin. What did he give us? Então a grande discussão era sobre o legado de Darwin. O que é que ele nos deu? And scholars agree there are many things that came from Charles Darwin. E os estudiosos concordam que muitas coisas vieram dele. He gave us the idea of natural selection. Ele nos deu o pensamento sobre a seleção natural. He gave us an argument for the common ancestry of all organisms. E ele nos deu a argumentação do ancestral comum. And he gave us a method of studying events in the remote past. E ele nos deu um método de estudar eventos num passado remoto. A scientific method. Um método científico. But fundamentally, the most important thing that Darwin gave us, according to many biologists and historians of ideas, entretanto, o que foi mais importante legado a nós por Darwin, de acordo com muitos estudiosos, foram as seguintes ideias. Is that Darwin refuted the design argument. É que Darwin refutou a argumentação do design. As Francisco Ayala, the past president of the American Association for the Advancement of Sciences, has said, e como disse Francisco Ayala, o ex-presidente da Associação Americana para o Avanço da Ciência, o design funcional dos organismos e suas características pareceriam, então, argumentar a favor da existência de um designer. A maior proeza de Darwin foi demonstrar que a organização diretiva dos seres vivos pode ser explicada como resultado de um processo natural, seleção natural, sem nenhuma necessidade de se recorrer a um criador ou outro agente externo. In other words, Darwin gave us design without a designer. Ou, em outras palavras, o que Darwin nos deu foi o design sem um designer. Today I want to ask whether or not this is true. E hoje eu gostaria então de perguntar se isso é verdade ou não. Another biologist, a famous modern biologist, Richard Dawkins, has put it this way. E outro importante biólogo, Richard Dawkins, colocou da seguinte maneira: a biologia é o estudo das coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Now, why are the Darwinians and the modern neo-Darwinians convinced that there is no actual design, but only the appearance or illusion of design? E por que os darwinistas e os neo-darwinistas, então, têm esse pensamento, essa ideia de que as coisas nos dão apenas uma ideia ou
ou uma ilusão de que há um desenho. It's important for us to understand this, so let's go back to the 19th century and the origin of species. E é importante, então, entendermos isso. E para entendermos isso, precisamos voltar à origem das espécies, ao tempo, a 1859. In the 19th century, before Darwin, biologists were impressed by a striking appearance of design. No século XIX, os biólogos estavam muito impressionados com a aparente ideia de um design. They called this appearance of design adaptation. E eles chamavam essa aparência de design uma adaptação. The idea that organisms had features that fitted themselves to the environments in which they lived. A ideia de que os indivíduos tinham características que os faziam se adaptar dentro do seu próprio ambiente. But they also knew that intelligent farmers, ranchers, and animal breeders could produce such adaptations. Mas eles também sabiam que fazendeiros inteligentes, que homens da pecuária, eram também capazes de produzir com a sua inteligência essas adaptações. We're in a university founded by a Scotsman. Nós estamos numa universidade fundada por um escocês. So I use an example from Scotland. Então, eu vou usar o exemplo da Escócia. Mackenzie was not the founder itself, he but was a donor. it's a donor. Okay. In any case, a Scottish example. Mas, de qualquer forma, eu vou dar um exemplo escocês. Mackenzie é um nome escocês. Imagine you want to breed a woollier breed of sheep. Imagine que você queira criar um tipo de ovelha que dê mais lã. In the 19th century, it was well known that ranchers and farmers could choose certain traits of animals and amplify or increase them. E então, naquela época, sabia-se que os fazendeiros podiam pegar determinados tipos de ovelhas, colocá-las juntas para melhorar a qualidade do seu produto e da lã. If a Scottish sheep herder wanted to breed a woollier breed of sheep, he would choose only the woolliest males and the woolliest ewes to breed together. Então, um fazendeiro escocês, naquele tempo, se quisesse ter uma ovelha com mais lã, ele escolheria o macho e a fêmea que tinham melhor pelagem para produzir mais lã. As a result, in the next generation, there would be a woollier group of offspring. Então, o resultado é que na próxima geração teríamos toda uma geração com mais lã. If he again chose only the woolliest males and females to breed, the process would continue, generation after generation, eventually producing a much woollier breed of sheep. E então eles sabiam que se pegassem nessa próxima geração para o acasalamento apenas as ovelhas que tinham mais lã, ele conseguiria animais mais peludos nas próximas gerações. And now these sheep would be well adapted to the cold climate in the north of Scotland. E então agora esta ovelha estaria bem adaptada ao tempo muito frio no norte da Escócia. Adaptation was produced by intelligent design. Então a adaptação foi produzida por um design inteligente. But this is where Darwin comes in. Mas é exatamente nesse ponto que entra Darwin. Darwin proposed a mechanism, a purely undirected process that could produce that appearance of design, that adaptation. O que Darwin introduziu foi um mecanismo que poderia criar a ilusão de que havia ali um design, mas na verdade era um puro mecanismo de adaptação natural. In effect, he asked you to imagine a series, for example, of very cold winters. Então, o que ele pede é que nós imaginemos uma série de invernos extremamente frios, such that only the very woolliest of the sheep would survive. De forma que apenas aquelas ovelhas que tinham mais lã poderiam sobreviver.
Now only the woolliest could breed again. Então agora somente aquelas ovelhas com mais lã poderiam se reproduzir. If that process continued cold winter after cold winter, the result would be the same. You would have a very much woollier breed of sheep. Então, se aquilo continuasse, um inverno mais frio do que o outro, sempre nós teríamos ovelhas com mais lã. But now you had adaptation without any intelligent design. Então agora você tem um tipo de adaptação sem qualquer desenho ou design inteligente. Nature had done the selecting. Ou seja, a natureza fez a sua seleção. Not artificial selection, but natural selection. Então não é uma seleção artificial, mas uma seleção natural. Darwin envisioned his process of natural selection as a purely undirected, unguided, mindless process. E Darwin então tinha que esse processo era um processo não direcionado, não pensado previamente, mas era mero acaso. It produced the appearance of design, namely adaptation, without a designer, without an intelligence of any kind. Ou seja, ele produzia a aparência de adaptação, mas não havia uma causa ou um designer necessariamente nessa adaptação. In this way, many scientists believed Darwin refuted the argument from design. E então, por esse argumento, muitos estudiosos concluíram que Darwin estava rejeitando a ideia de qualquer design. In assessing his legacy tonight, I want to ask whether or not that is true. E então, em razão do seu próprio legado, eu gostaria de fazer e responder essa pergunta: será que isso é verdade? And that brings us to an important question. E isso nos traz então a uma importante questão. Is adaptation the only appearance of design? And if not, has natural selection explained all the others? Será que a adaptação é a única aparência de design? E se não for, será que a seleção natural explicou todas as outras? Today, in leading evolutionary biology journals around the world, there are scientists who are questioning whether natural selection has the creative power to produce fundamentally new forms of life. E hoje, grandes estudiosos publicando em revistas reconhecidas internacionalmente estão fazendo essa pergunta: se a seleção natural é capaz de produzir esse tipo de design ou esse tipo de adaptação como resultado final. Natural selection is clearly a real process of nature. A seleção natural é claramente um processo natural ou da natureza. It can produce minor changes in organisms, and it can produce changes that are adaptive. Ela pode produzir pequenas mudanças na natureza ou grandes adaptações. It can produce woollier sheep. Pode produzir ovelhas com mais lã. It can change the shape and structure of the beak of the finch. Ela pode produzir a mudança no bico dos pardais. But can it produce mammals and birds in the first place? Mas ela poderia, para começar, ter produzido pássaros e mamíferos? This is a question increasingly discussed and debated in technical biology journals. E isso é uma questão técnica que tem sido cada vez mais discutida em periódicos técnicos de biologia. I won't be addressing that question tonight, but my colleague Scott Minnick will discuss it tomorrow. E eu não vou me dirigir especificamente a essa questão hoje à noite, mas o meu colega Scott Minnick vai trabalhar com isso amanhã cedo com vocês. Instead, I want to address a question that Darwin did not address. Mas eu gostaria então nessa noite de trabalhar sobre um ponto que Darwin não pôde fazer. And in addressing this question, I want to ask whether or not there might be evidence of design at another place in the history of life. E eu então gostaria de fazer a pergunta, levantar a questão, se existe evidência de design em outras áreas do mundo biológico da vida. Darwin represented the history of life as a great branching tree, as we see behind us. Darwin representou a vida como uma grande árvore que expande os seus galhos, como aí na ilustração. His theory of biological evolution attempted to explain
the origin of complex new forms of life from simpler pre-existing forms. E a base da sua teoria era explicar a complexidade da vida que vinha de formas de vida mais simples. But he didn't explain, nor did he attempt to explain, the origin of the very first life. E ele não explicou e nem tentou explicar a origem da primeira vida. He didn't explain the origin of the first simple living cell. E ele não explicou a origem da primeira célula mais simplificada. I want to ask tonight whether or not there might be evidence of design in that so-called simple cell. E o que eu gostaria de perguntar é se existe evidência de design nessas células que são as células mais simples. Might there be evidence of intelligent design at the point of the origin of the first life? E será que existem sinais de design no ponto da origem primeira da vida? Thus, I'm going to concede, at least for the sake of argument, all of Darwin's claim to have refuted design at the higher level in biology. I missed Missed it. Let's try again. the argument. We're going to look at the question of the origin of the first life. Nós vamos começar olhando a questão da origem da primeira vida. Esse é o ponto. In the 19th century, scientists realized that Darwin had not explained the origin of the first life. Logo aí no século 20, os cientistas perceberam que Darwin não havia explicado a origem dessa vida mais simples. But they didn't worry about whether or not Darwin had failed to explain away the appearance of all design. E eles não estavam preocupados se Darwin havia falhado em explicar a origem de todo tipo de design. Because they assumed that the cell was very simple and gave no evidence of design. Porque esses cientistas no começo do século passado assumiam que a célula era algo muito simples que não tinha necessidade de um design. Here's a quotation from a 19th century evolutionary biologist. E aqui então está uma citação de um evolucionista, de um biólogo evolucionista do começo do século passado. I like it because it makes me feel very smart. E eu gosto dessa citação porque ela faz com que eu me sinta muito esperto, inteligente. This is Ernst Haeckel. He said, "The cell is a simple, homogeneous globule of undifferentiated protoplasm." E ele disse então, Ernst Haeckel disse, a célula é um simples glóbulo homogêneo de plasma. Something like jello. Alguma coisa como gelatina. So if you assume the cell is simple, it was easy to imagine how it might have arisen through an undirected chemical process. Então, se a célula é algo tão simples, é fácil de imaginar como é que ela surgiu a partir de um processo químico simplificado. A few simple chemical reactions and you have the protoplasm that makes up life. Então, algumas pequenas e simples reações químicas e você tem esse plasma que dá origem à vida. So even though Darwin didn't explain the origin of the first life, e então, mesmo que Darwin não tenha explicado a origem da primeira vida, scientists, evolutionary biologists thought there was no evidence of design at that level, in that event. Naquele momento, os cientistas evolucionistas, os biólogos evolucionistas, não viam a necessidade de explicar aquilo como um tipo de design. The idea that the cell is simple first changed gradually and then dramatically during the 1950s and 60s. Mas nos anos de 1950 e 60, a mudança de percepção com relação à célula foi primeiro uma descoberta regular e depois dramática. It started in part with the discovery by Watson and Crick of the double helix structure of the DNA molecule. E começou então com a descoberta de Watson e Crick da hélice dupla da molécula de DNA. They discovered the familiar and beautiful double helix and its information-bearing properties. E eles descobriram então essa hélice dupla, essa bela hélice dupla e o fato de que ela carrega muita informação. An even more important aspect of their discovery
was revealed in 1957, however. E em 1957, algo mais importante ainda foi revelado. Not revealed, but proposed. Na verdade, não revelado, mas proposto. It was called the sequence hypothesis. E ela foi chamada a hipótese sequencial. Francis Crick, who had been a code breaker during World War II, first proposed this. Francis Crick, que era code breaker, ele lia códigos durante o período da guerra, ele foi o primeiro a propor isto. He suggested that along the spine of the DNA molecule there were 4 chemicals. Ele propôs que ao longo da espinha de uma molécula de DNA havia 4 elementos químicos. Chemicals called bases that function like alphabetic characters in a written language or digital characters in a machine code. Químicos que funcionavam como bases de caracteres numa linguagem simples, or the second part, digital characters in machine code or computer code. Ou como caracteres digitais num código de computação. That is to say, these chemicals, that is to say, the function of these chemicals depends on their precise sequential arrangement, not their simple chemical properties. Então, o importante é o arranjo dessa sequência desses elementos químicos e não só a sua função química, mas o arranjo delas na sequência. Just like letters in a written language, it's the arrangement that matters. Como as letras numa língua escrita, o que importa não são as letras em si, mas o arranjo das letras para que isso seja compreendido. What does this digital code in the DNA molecule do? E o que esse código digital numa molécula faz? Over the next dozen or so years, molecular biologists determined that Francis Crick was right. E durante os próximos anos, cientistas moleculares perceberam e determinaram então que a teoria de Crick estava correta. The arrangement of characters in the DNA molecule, o arranjo desses químicos na molécula de DNA determine the arrangement of amino acids, another set of chemicals in the cell. Determinava o arranjo dos aminoácidos, um outro químico na célula. And the arrangement of amino acids is responsible for the formation of proteins. E o arranjo dos aminoácidos é responsável pela formação das proteínas. Proteins, the molecules in the cell that do all the important jobs. E as proteínas são aquelas moléculas dentro da célula que fazem todas as funções realmente importantes. Proteins form structural parts in miniature machines. As proteínas formam as partes estruturais em micromáquinas. Proteins catalyze important chemical reactions. E elas catalisam reações químicas importantes. Reactions that keep the cell alive. Reações essas que fazem com que a célula permaneça viva. Proteins also process information. As proteínas também processam informação. And proteins do this in virtue of very specific three-dimensional shapes. E as proteínas fazem isso em função de formas tridimensionais que são muito específicas. Shapes that give them a hand and glove fit with other molecules in the cell. Formas que são como uma luva, a mão dentro da luva, formas tridimensionais. Allowing them to perform the important jobs that they do. E que permitem então que esses aminoácidos cumpram o seu importante papel dentro da Let me molécula. illustrate the relationship between these amino acids and the shape of proteins with a simple children's toy. Deixe-me explicar a relação desses aminoácidos com as proteínas através de um simples brinquedo infantil. I stole this toy from my children when they were very young. E eu roubei esse brinquedo dos meus filhos quando eles eram ainda bem novinhos. These are called snap lock beads. E esses são então são esse negócio aí. Each one of these represents an amino acid.
Cada um desses representa um aminoácido. A different shape, a different structure. Uma forma diferente, uma estrutura diferente. If the amino acids are arranged properly, Se os aminoácidos são colocados de maneira apropriada, they will exert forces on each other that will cause them to fold into particular shapes. eles vão exercer forças um no outro que vão fazer com que eles assumam formas particulares. If they aren't arranged properly, no shape will form. E se eles não estão arranjados de maneira apropriada, essa forma necessária não se faz. For this reason, Francis Crick said that proteins have a property called sequence specificity. E então Francis Crick disse que era necessário que houvesse uma especificidade sequencial. If something is sequence specific, if the arrangement of the parts determines the function of the whole. Então, se algo é sequencialmente específico, o arranjo das partes determina a forma do todo. Human language has sequence specificity. A linguagem humana tem especificidade de sequência. Digital computer code has sequence specificity. Códigos digitais de computador têm sequência específica. Amino acids in proteins have sequence specificity. E os aminoácidos e as proteínas também têm essa especificidade sequencial. If they are arranged properly, if the amino acids are arranged properly, a functional protein fold will form. Se os aminoácidos então são colocados de maneira apropriada, nós vamos ter a dobradura correta no final. But what determines the specific arrangement of the amino acids? Mas o que é que determina esse arranjo específico dos aminoácidos? It turns out that Francis Crick was right. E acontece então que Francis Crick estava certo. It is the arrangement, the prior arrangement of the bases in the DNA molecule that determine the arrangement of the amino acids. É o arranjo primário da molécula que vai determinar esse formato final. Let's have a look at how this works in the cell. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona então numa célula. I'm going to show a short animation. Actually, before I do that, this slide is worth commenting on. E é importante fazer um pequeno comentário aqui. This shows the precise three-dimensional shape of an enzyme protein. Isso mostra a dimensão tridimensional de uma proteína, de uma enzima. Bonding to a two-part sugar molecule. Juntando-se a uma molécula de açúcar. Because of the precise three-dimensional fit of the two molecules, E por causa da forma tridimensional perfeita entre as duas moléculas, the enzyme protein can break apart the sugar into two separate molecules. essa proteína pode quebrar a molécula de açúcar em outras duas, Catalyzing this important life-sustaining reaction. catalisando então essa importante reação que dá suporte à nossa vida. And again, it is the arrangement of the amino acids that gives the protein its three-dimensional E é structure. o arranjo dos aminoácidos que permite que exista essa dimensão tridimensional. Now, let's see how amino acids are built from the instructions encoded along the spine of the DNA molecule. Então vamos observar agora como é que isso funciona de maneira clara, essa formação na espinha do DNA. I have a short animation that shows what is called protein synthesis or gene expression. How the information produces the protein. There we go. Francis Crick propôs pela primeira vez que substâncias químicas chamadas de bases ao longo da estrutura helicoidal da molécula de DNA funcionavam como caracteres alfabéticos numa linguagem escrita ou como caracteres digitais num código de máquina. Durante esse processo de transcrição, um complexo proteico chamado polimerase produz uma única cópia de filamento das instruções originais. Aqui nós vemos essa cópia, uma molécula RNA mensageira sendo construída dentro da polimerase, enquanto as bases individuais são posicionadas e adicionadas ao filamento que cresce.
Agora nós vemos o lado de fora da polimerase em ação à medida que produz a transcrição do RNA mensageiro. Em seguida, essa transcrição de RNA se aproxima e passa por entre uma máquina molecular chamada complexo de poros nucleares, um mecanismo que reconhece a informação, que controla o fluir de informação para dentro e para fora do núcleo da célula. Agora, nós vemos as instruções de montagem genética do RNA mensageiro se aproximando e chegando numa fábrica química de duas partes chamada de ribossomo, local da síntese da proteína. À medida em que a transcrição do RNA mensageiro passa por entre o ribossomo, o processo de tradução se inicia. Durante a tradução, uma linha de montagem mecânica constrói uma corrente sequenciada especificamente de aminoácidos de acordo com as instruções na transcrição. Esses aminoácidos são transportados de outras partes da célula por moléculas chamadas de RNA transportadores, que ligam sequências de bases específicas para o aminoácido correspondente. O arranjo sequencial de aminoácidos determina o tipo de proteína construída. Quando a construção da corrente está completa, ela é transportada para uma máquina em formato de barril, que ajuda a dobrá-la no formato exato exigido para realizar a sua função. Now the last. Depois que a corrente é dobrada para se tornar uma proteína, ela é solta para dentro do citoplasma exterior para realizar o seu trabalho na célula. So this is what's going on inside the simple cell. Então, isso é o que está acontecendo dentro de uma célula simples. Clearly, the cell is not simple. Então, claramente, a célula não é simples. Instead, protein machines are being built in accord with digital code. E, na verdade, máquinas de proteínas estão sendo construídas de acordo com um código digital. In many manufacturing plants today, we use a similar technology. Em muitas fábricas, hoje em dia, nós usamos uma tecnologia semelhante. A technology where digital information is directing the construction of mechanical parts. A tecnologia onde informação digital está dirigindo a formação, a construção de partes mecânicas. In Seattle, where I live, at the Boeing plant, lá em Seattle, onde eu moro, existe a fábrica da Boeing. This technology is used. É usada amplamente essa tecnologia. It's called CAD/CAM, Computer Assisted Design and Manufacture. Ela é chamada CAD/CAM, Computer Assisted Design and Manufacturing. Digital information is used by the engineer to construct parts of the airplane. Informação digital é usada então pelos engenheiros para construir partes mecânicas de um avião. That's what's going on inside the cell. É isso que acontece dentro de uma célula. Digital information runs the show. Informação digital é o que move o show, move o programa. And that raises a big question, what I call the DNA enigma. E isso é o que levanta então uma grande pergunta, o que eu chamo de o enigma do DNA. The DNA enigma is not the mystery of the structure of the DNA molecule. O enigma do DNA não é a estrutura dele. Francis Crick and James Watson figured that out. Francis Crick e James Watson resolveram bem esse mistério. The DNA enigma is not the mystery of where biological information resides. E o enigma do DNA também não é onde reside a informação biológica. We know that much of the information necessary to build a new organism resides in DNA molecules. Nós sabemos que a informação necessária para construir um novo ser biológico está exatamente aí no DNA. The DNA enigma is not even what the information does. E o enigma do DNA não é nem o que a informação faz.
we know what the information does. That's what we just watched in the animation. Porque nós já sabemos o que a informação faz, e isso nós acabamos de ver aqui na animação. It directs the construction of protein molecules and protein machines. Ela dirige a construção de moléculas de proteína. Instead, the DNA enigma, the mystery surrounding DNA, is about the origin of the information encoded in the molecule. Mas o enigma do DNA é exatamente o problema da informação que preenche esse DNA. Qual é a origem dessa informação? And this mystery is closely connected to the mystery that Darwin never addressed. E esse, então, é o mistério que está próximo do mistério que Darwin nunca abordou. The mystery of the origin of the very first life. O mistério da origem da vida primeira. This is a quotation from a leading German origin of life scientist, a biochemist named Olaf Koopers. E essa é uma citação de Olaf Koopers, biólogo da origem da vida. And he explains the DNA enigma in this way. E esse cientista alemão explica o enigma do DNA da seguinte forma: está claro que o problema da origem da vida é basicamente equivalente ao problema da origem da informação biológica. In other words, where does the digital code in DNA come from? Em outras palavras, da onde vem o código digital que nós encontramos do DNA? To explain the origin of life, we must explain that. Para explicar a origem da vida, nós temos que explicar isso. And that makes sense. I used to ask my students a question. Isso faz sentido. Costumo fazer a seguinte pergunta aos meus alunos: If you want to give your computer a new function, what do you have to give it? se você quer dar uma nova função ao seu computador, o que é que você tem que inserir no computador? Because they're more skilled with computers than I am, they knew the right answer right away. E porque eles entendem muito mais de computador do que eu, eles sabiam a resposta na hora. New computer function requires new code. Nova função do computador requer um novo código, New software. um novo software. The same thing is true in life. A mesma coisa corresponde à vida. If you want to build a new form of life from a simpler pre-existing form, you must have new genetic information. Se você quer construir uma nova forma de vida a partir de uma forma de vida mais simples, você tem que ter nova informação genética. If you want to build life in the first place, you must have the information encoded in DNA to build the necessary proteins. E se você quer construir vida em primeiro lugar, você tem que ter a informação genética necessária. So scientists have realized that if they are to explain the origin of life, they must explain the origin of information. Então, os cientistas perceberam que, se querem explicar a origem da vida, eles têm também que dar uma explicação sobre a origem da informação. That's the DNA enigma. E esse é o enigma do DNA. One point of clarification about what we mean by information in a biological setting. E um ponto aqui de informação sobre o que eu quero falar, sobre o volume de informação no ambiente da biologia. Engineering students, engineers, mathematicians will know of the mathematical theory of information proposed by the mathematician Claude Shannon. E os nossos estudiosos aqui da área matemática vão saber da proposta de Claude Shannon sobre a origem da informação. Shannon wanted to measure mathematically the amount of information that could be stored in a communication channel. Shannon queria avaliar a quantidade de informação que poderia ser guardada em um determinado canal de comunicação. For Shannon, the amount of information in the communication channel was inversely proportional to the probability of a specific series of characters. You give me a hard time here. Para Shannon, give the first part first. Okay, for Shannon, the amount of information in a communication channel Para Shannon, a quantidade de informação num canal de informação is inversely related to the probability of the characters in the communication system. é inversamente proporcional à probabilidade do número de caracteres que se encontram dentro desse canal de informação. The more improbable the sequence of characters,
Quanto mais improvável for a sequência de caracteres, the more information that can be conveyed. mais informação é possível de ser ali dentro colocada. Thus, in Shannon's theory, the sequence of characters on the top Então, de acordo com a teoria de Shannon, a sequência de caracteres ali em cima are not only very improbable, não apenas é improvável, but they also have a great deal of information carrying capacity. mas, ao mesmo tempo, ela tem uma possibilidade de carregar uma grande quantidade de informação. But notice the characters on the top do not convey any functional or meaningful information. Mas observe que os caracteres aí no topo, eles não nos dão qualquer informação significativa. They have carrying capacity, Eles têm uma capacidade de carregar informação, but no meaningful information. mas não carregam informação com significado. No functional information. Não há função nessa informação. But notice the characters on the bottom. Mas olha a linha de baixo. Clearly there's a difference. Há uma diferença clara. They have roughly the same amount of Shannon information as measured by his equations. E eles têm, os caracteres da linha de baixo, têm o mesmo provável número de informação se for medida pela equação de Shannon, But they have something else as well. mas também há alguma coisa a mais. They have the property of specificity. Eles têm a propriedade da especificidade. They are arranged in a particular way to convey meaning or perform a communication function. Eles estão arranjados de uma determinada forma que eles nos trazem significado, ou seja, eles cumprem uma determinada função. For this reason, information scientists make a distinction between Shannon information, sometimes called complexity, E então, por isso, os cientistas fazem uma distinção entre o tipo de informação que é chamado a informação de Shannon, que é chamada de informação de complexidade, and functional or specified information. ou informação funcional ou especificada. Don't worry about the terminology. You can see the clear conceptual distinction between the two types of sequences. E não se preocupe com a terminologia, porque você pode ver a diferença entre os dois tipos de sequência aí na sua frente. The question is, what kind of information does DNA have? A pergunta é: que tipo de informação o DNA carrega? Mere complexity or specified complexity? Complexidade simples ou complexidade especificada? Shannon information or functional information? A informação do modelo de Shannon ou a informação funcional? Again, Francis Crick, the great biologist of the 1960s, was way ahead of us. E de novo, Francis Crick, o grande biólogo aí da década de 1960, estava bem adiante de todos nós. Knowing of Shannon's mathematical theory of information, Sabendo da teoria matemática de informação de Shannon, he insisted that the information in DNA is not merely Shannon information, it's functional information. ele insistiu que a informação sequenciada no DNA não é aquele tipo de informação do teorema de Shannon, mas é uma informação funcional. The precise arrangement of the bases in the DNA allows them to perform a biological function. A informação sequenciada do DNA permite que eles façam uma função, eles cumpram uma função biológica. So that is the DNA enigma, the origin of functional information. Então esse é o enigma do DNA. De onde vem? Qual é a origem da informação funcional? The origin of specifically arranged digital chemicals that can perform a biological function. Essa sequência de informação química que é capaz, então, no final, de produzir uma função biológica. I first encountered the DNA enigma in the middle of the 1980s when I was a young scientist. Eu trabalhei com o enigma do DNA quando when was that? You're reading the Dawkins slide. Yeah, it's my next. Okay, go ahead. We'll do that one. Sorry.
Richard Dawkins has noted that the machine code of the genes is uncannily computer-like. Richard Dawkins percebeu que o código do DNA é muito semelhante ao código que nós usamos em máquinas. Bill Gates, our hero in Seattle, says that DNA is like a computer program, but far more advanced than any we've ever created. E Bill Gates, que é o nosso herói lá em Seattle, diz que o DNA humano parece muito um programa de computador, mas muito mais avançado do que qualquer um que nós já criamos. Leroy Hood, leading biotechnologist, speaks of DNA as a molecule containing digital code. Leroy Hood, ele é um biólogo e tecnólogo, diz que o DNA contém informação digital. Clearly, DNA therefore manifests an appearance of design. Então, claramente, o DNA nos dá uma aparência de design. Has Darwin's mechanism of natural selection or any other undirected mechanism explained away this appearance of design? Enquanto que a ideia de Darwin, ele acaba nos explicando essa aparência de design. That is the question that is at the root of the question of the origin of life. E essa é a grande pergunta que está na raiz da origem da vida. Are we looking at apparent design or might we be looking at real design? Ou seja, nós estamos olhando para um desenho, um design aparente, ou nós estamos olhando para um design que é real, que é verdadeiro? Actual intelligent design. Ou seja, um design inteligente. This is another way of thinking of the DNA enigma. E essa é uma outra forma de pensar a respeito do enigma do DNA. I first encountered the DNA enigma as a young scientist in the middle of the 1980s. Aí, por meados de 1980, quando eu era um jovem cientista, é que eu me deparei com esse enigma do DNA. I was working in the field of geophysics at the time, doing something called digital signal processing. Eu estava trabalhando no campo da geofísica, especificamente num processamento de campos digitais. An early form of information technology. Uma forma primitiva de tecnologia da informação. I attended a conference on the origin of life, the origin of the first life. E eu então fui a uma conferência a respeito da origem da vida, da primeira vida. There was a world-class panel of scientists discussing the problem of explaining the origin of life. E havia ali um painel de grandes estudiosos que estavam discutindo a origem da vida. All of them agreed that the theory of chemical evolution had not explained the origin of life itself. E todos eles concordaram que a evolução química não havia comprovado a origem da vida propriamente dita. Chemical evolution attempts to explain the origin of the first life from simpler non-living chemicals. Chemical? Chemical evolution attempts to explain the origin of the first life as the result of reactions between simple non-living chemicals. A evolução química tenta explicar a origem da vida a partir de reações químicas simplificadas ou simples. They agreed there were many problems with this theory. E eles concordam que nessa teoria há muitos problemas. But the most fundamental problem was the problem of the origin of the information in DNA. Mas o problema mais fundamental é a origem da informação no DNA. As a result of that conference, I got to know one of the scientists who had been there that day. E como resultado daquela conferência, eu conheci um dos cientistas que estavam ali naquele dia. His name was Charles Thaxton, and he had written a book called The Mystery of Life's Origin. O nome dele, Charles Thaxton, e ele escreveu O Mistério da Origem da Vida. I learned from in Dr. Thaxton's book, he documented the many problems associated with the chemical evolutionary theory of the origin of life. E no seu livro, Dr. Thaxton, então, relatou vários problemas da teoria da origem química da vida. Because of his influence, I decided to study this problem in my postgraduate studies. E por causa da sua influência, eu resolvi trabalhar sobre essa questão nos meus estudos de pós-graduação. I, a year later, went to Cambridge, England, and began to study
in the philosophy of science and specifically studying the origin of life. E um ano mais tarde eu fui para Cambridge para estudar então essa questão e especificamente a questão da origem da vida. I learned that the DNA enigma was indeed a very profound problem in origin of life studies. E eu então aprendi que o enigma do DNA era a questão mais profunda na relação da origem da vida. There were many different theories of the origin of life, and each of them had come to an impasse. E existem muitas teorias sobre a origem da vida e todas elas acabam chegando num impasse. There were theories based on chance. Existem teorias baseadas na chance. There were also theories based on natural laws, or what some scientists call necessity. E outras baseadas na lei natural ou na necessidade. If I drop a ball and it falls to the earth, we would say it falls because of the law of gravity. E se eu pegar uma bola e deixar soltar, ela vai cair. Nós vamos explicar isso dizendo que é por causa da lei da gravidade. But some scientists would also say it falls by necessity because of the law. Mas alguns diriam que ela cai por necessidade por causa da lei. So there were theories of the origin of life that relied on chance and some that relied on necessity. Então, várias dessas teorias são baseadas no acaso e outras são baseadas em necessidade. And some that attempted to combine the two. E alguns tentam combinar as duas. What I discovered was that all of these theories had very serious problems. Mas o que eu descobri é que todas essas teorias tinham sérios problemas. Let's talk briefly about each type. Vamos falar rapidamente sobre cada um desses tipos. Theories of chance were dismissed very early in the discussion of the origin of life. As teorias de acaso, elas foram rapidamente largadas logo no começo da discussão da origem. By the 1960s, blind chance, or the chance theory, did not seem credible to most molecular biologists. E nesse período, para a maioria dos biólogos moleculares, o acaso era algo impossível. I used to illustrate the problem with the chance theory with a bag of letters for a game board. E eu costumo ilustrar isso com um saquinho de letras para um jogo de tabuleiro. Do you play Scrabble here in Tipo Scrabble ou palavras cruzadas de tabuleiro. Yeah, you make palavras of Yeah. letters, right? What I would have my students do was reach in this bag of letters at random. E o que eu costumava fazer era dizer que os meus alunos precisavam pegar aqui no saquinho algumas letras And write the letter that they chose on the blackboard. e escrever então as letras que eles pegavam no quadro negro. At random, they couldn't cheat. E eles tinham que escrever do jeito que viesse. We wanted to test how much information could be constructed as the result of a purely random selection. E nós queríamos então demonstrar o quanto de informação pode ser construída a partir de uma seleção por acaso. Invariably, the same thing would happen. E invariavelmente a mesma coisa acontecia. There might be a few letters that looked word-like, Podia ser que algumas palavras fossem ali, algumas letras formassem alguma coisa que se assemelhasse a uma palavra. but as the students chose more and more letters, Mas à medida em que eles escolhiam mais e mais palavras ou letras, eventually they would produce a line of gibberish, eventualmente eles produziam uma linha que não fazia o menor sentido. not meaningful or functional information. Ou seja, informação que não era funcional ou significativa. There's a mathematical reason for this Existe uma razão matemática para isso, that I explain in more detail in my book Signature in the Cell. que eu explico com mais detalhe no meu livro A Assinatura da Célula. The odds are overwhelmingly against a random search producing a large amount of information. E é óbvio que quanto maior o número de informações provenientes, menor a probabilidade de que essa informação se torne significativa. In the book I do the math. E ali no livro eu demonstro isso matematicamente. But almost all biologists working on the problem of the origin of life conceded this point by the middle of the 1960s. E a maioria então dos biólogos já podiam ali por meados de 1960 perceber isso.
chance cannot produce large amounts of information. O mero acaso não pode produzir um grande volume de informação. Professor A.G. Karen Smith, a Scottish biochemist, explains it this way. O professor Karen Smith explica então, esse professor escocês explica da seguinte forma: o mero acaso é muito limitado. Níveis baixos de cooperação, ele só pode produzir com extrema facilidade, o equivalente a letras e pequenas palavras, mas ele rapidamente se torna incompetente à medida em que a quantidade de organização aumenta. Em breve, longos períodos de espera e recursos enormes de materiais se tornam irrelevantes. As a result of the failure of the chance hypothesis, many scientists proposed a more Darwinian approach. Então, em vista dessa improbabilidade do acaso, vários propuseram uma outra solução. They proposed combining chance interactions of molecules with the process of natural selection. Eles então passaram a combinar esse acaso junto com o processo da seleção natural. They proposed that natural selection might operate on a prebiotic level. E eles então começaram a propor esse pensamento darwinista de que seleção natural começava a acontecer num nível pré-biótico. That natural selection might operate before life even existed. Ou seja, que a seleção natural começou a operar antes da vida existir. But there was a problem with this proposal. Mas havia um problema com essa proposta. And it's an obvious one if you think about it. E é óbvio se você pensar a respeito. Natural selection is another way of talking about Darwin's idea of the survival of the fittest. A seleção natural é uma outra maneira de se falar a respeito do pensamento darwinista da sobrevivência do mais apto. It requires organisms that are capable of reproducing. Ele requer organismos que sejam capazes de se reproduzir And producing a variety of offspring that can compete with each other. e que produzam a variedade dentro da sua espécie que venha a competir entre si. It's hard to imagine, therefore, how natural selection could operate before you have life. Então é difícil pensar como é que a seleção natural poderia operar antes de haver vida. Here's another way to think of it. Aqui uma outra forma de se pensar. Natural selection depends upon organisms that can copy themselves or self-replicate. A seleção natural, ela pressupõe indivíduos que sejam autorreplicantes ou que possam se reproduzir. But self-replication in all living cells depends upon pre-existing information-rich DNA and proteins. Mas a autorreplicação, ela depende de informação que já está ali dentro do DNA. But what were we trying to explain the origin of? Mas o que é que nós estamos tentando explicar a origem? Do quê? Do you see the problem? Percebe o problema? Scientists invoke natural selection, prebiotic natural selection, but natural selection at a prebiotic level, but natural selection only works if you already have DNA and proteins. Então, eles tentam explicar a seleção natural, colocar a seleção natural, mas a seleção natural ela só pode acontecer se já existir o próprio DNA. But what were we trying to explain the origin of? Mas nós estamos tentando explicar a origem do quê? Information-rich DNA and proteins. A origem do DNA e das proteínas. So to explain the origin of DNA and proteins, we invoke a process that only works if we already have DNA and proteins. Então, para explicar a origem do DNA e da proteína, nós invocamos um processo que só pode acontecer se ele já existir. Philosophers call this the logical fallacy of begging the question. E os filósofos chamam isso, então, de um raciocínio falaz. I have a story that illustrates the problem. Eu tenho uma história para ilustrar a questão. Imagine a philosopher of science walking home from his office. Imagine um filósofo da ciência caminhando do escritório para casa. He's absent-minded. Ele está ali perdido nos seus pensamentos. He's not paying attention to where he's going. E ele não está prestando atenção para onde está indo. And he falls in a great big pit.
E ele então cai num imenso buraco. But he says to himself, no problem, I have a way of getting out. Mas ele diz para si mesmo, não tem problema, eu sei como sair daqui. All I have to do is go home and get a ladder, jump back in the hole and climb out. Tudo que eu tenho que fazer é ir até minha casa, pegar uma escada, pular de volta no buraco e sair dele. What's wrong with his reasoning? O que é que está errado com esse tipo de pensamento? Obviously, he's begged the question about how he will get the ladder in order to get back in to get out. Ou seja, ele não tem como responder como é que ele vai sair do buraco para pegar a escada e para poder sair do buraco. And this is the problem with prebiotic natural selection. E esse é o problema com a seleção natural pré-biótica. It begs the question as to the origin of the information in DNA that makes natural selection possible. Ou seja, ele não é capaz de dar a resposta a respeito de onde vem a informação que permite com que o processo continue. As the Nobel Prize-winning biochemist Christian de Duve has explained, e como o vencedor do Nobel Prize, Christian de Duve, explicou, theories of prebiotic natural selection need information, which implies they have to presuppose what is to be explained in the first place. Teorias de seleção natural pré-biótica precisam de informação, o que implica que elas têm que pressupor o que deve ser explicado. As a result of the failure of these kind of theories, scientists have proposed another approach. E em função desse problema de falta de resposta, os biólogos então fizeram uma outra abordagem. Not chance alone, não só o acaso, not chance and natural selection together, não só não acaso e seleção natural juntos, but instead a reliance on natural law or forces of necessity. Mas agora a lei natural ou as leis de necessidade. These theories are called theories of self-organization. Essas são chamadas teorias de auto-organização. And the idea of these theories is that the information in DNA might have arisen because of self-organizational properties of attraction. E eles então explicam que o DNA pode ter essa organização por conta de leis de auto-organização. Just as a crystal of salt forms because of the attraction between the sodium and the chlorine. Assim como então se forma um cristal por causa de sal, por causa da atração entre o sódio e o cloro. Perhaps the DNA and proteins would form because of the attraction of the smaller molecules that make them up. Então talvez os DNA se formassem por causa da atração entre as menores moléculas que os constituem. But there's a problem with this idea that has become clear for scientists who study DNA. Mas há um problema dentro dessa ideia que se torna claro para os cientistas que estudam o DNA. May I direct your attention to the chemical diagram on the slide? Por favor, vamos observar o diagrama químico nesse slide. The little sticks represent chemical bonds or forces of attraction. Esses pequenos pauzinhos representam as uniões, a união química ou as atrações. Self-organizational theorists were attempting to explain the origin of the information in DNA as a result of chemical forces of attraction. E os proponentes dessa teoria estavam então tentando explicar o DNA em função dessas forças de atração, represented by the little sticks in the chemical diagram. Representados então por esses pequenos ligamentos aí no diagrama. Notice there is a stick representing a bond between the pentagons and the circles. E observe que existe um pequeno elemento representando a união entre essa forma pentagonal e os círculos. Those sugars and pentagons represent what is called the sugar phosphate backbone of the DNA molecule. E o pentágono então que representa o açúcar, que é a espinha da molécula de DNA. There is no information in the sugar phosphate backbone. The sugar phosphate backbone is the medium upon which the então, DNA information is stored. Esse fosfato de açúcar é essa espinha que
está aí por trás do DNA. Notice also there are little sticks, chemical bonds between the information-bearing characters in the DNA, represented by the letters A, T, G, and C. Então, e observem também que existem ligações entre as letras A, G, T e C que estão aí nessa sequência. But notice there are no sticks representing chemical bonds between the letters in the DNA message. Mas observe que não existem os ligamentos representando a união entre as letras dos dois lados do ligamento. The information in DNA is stored on the vertical axis. A informação, então, é guardada no eixo vertical? Vertical, up and down. Vertical. Yeah. So there are no chemical forces of attraction between the digital characters in the DNA message that can explain its arrangement. Então não existem força de atração entre essas duas colunas. Então não há como explicar o arranjo que uniria essas forças de atração, o que seriam essas forças de atração entre esses elementos. I have an illustration to make this chemical insight clear. Eu tenho uma ilustração aqui para falar a respeito dessa ideia. This is a magnetic chalkboard. Esse é um quadro magnético With letters that have magnets inside. com letras que têm ímãs dentro. The magnets explain why the letters stick to the chalkboard. O ímã explica por que a letra se apega ao quadro. But they don't explain the arrangement of letters that constitute the message. Mas o magnetismo não explica o arranjo das letras que estão aqui. The message has some American slang in it. A mensagem tem alguma gíria americana, Mackenzie University rocks. tipo Mackenzie, a Universidade de Mackenzie está bombando. This is a visual analogy to what's going on in DNA. E essa é uma analogia visual do que acontece no DNA. In DNA, there are forces of chemical attraction that explain why the bases stick to the sugar phosphate backbone. Então, no DNA, nós temos como explicar o que é que atrai esse açúcar, esse fosfato de açúcar, para estar ali naquele lugar. But there are no forces of attraction that explain the arrangement of the characters that convey the genetic information. Mas não há nada que explique as forças de atração para que colocariam esse arranjo das letras no quadro. In other words, self-organizational forces of attraction Em outras palavras, forças de atração, de auto-organização, do not explain the origin of the information in DNA. não explicam a origem da informação no DNA. Chemistry does not produce information. Química não produz informação. By the way, where did the information in this message come from? De onde teria vindo a informação nesse quadro? Obviously from, well, at least a quasi-intelligent designer. Pelo menos de um quase designer inteligente. A mind, not a material process. Uma mente, não simplesmente um processo material. When I first encountered the DNA enigma in my conversations with Dr. Thaxton, Quando eu primeiro me deparei com o enigma do DNA nas minhas conversas com o Dr. Thaxton, he had that same intuition ele tinha essa mesma intuição, that information is a product of mind, que a informação é um produto da mente, that it comes from intelligence. que ela vem de inteligência. So when I left for my PhD studies, I had a burning question in the back of my mind. Então, quando eu fui para os meus estudos de doutorado, eu tinha uma questão que queimava aí na minha mente. Could this design hypothesis be made into a rigorous scientific argument? Será que a hipótese de design poderia ser transformada em um argumento científico rigoroso? It seemed intuitive that information comes from mind,
Parece intuitivo de que informação vem de uma mente, but could it be demonstrated that the information in DNA also must have an intelligent source? mas será que é possível comprovar que a informação no DNA também tem uma fonte inteligente? As I investigated this question, I naturally came to the works of Charles Darwin. E à medida em que eu investigava essa questão, eu acabei naturalmente chegando à obra de Charles Darwin. Because Darwin had developed a rigorous method of scientific study Porque Darwin havia encontrado um método rigoroso de estudo científico for investigating events that took place in the distant past. para investigar eventos que aconteceram num passado distante. Events such as the origin of the first life, Eventos tais como a origem da vida primeira, or the origin of species. ou a origem das espécies. And I discovered something about this method. E eu descobri uma coisa sobre esse método. Darwin realized that when you were investigating events that took place a long time ago, Darwin percebeu que quando investigamos eventos que aconteceram há muito tempo atrás, you couldn't go back and observe them directly. você não pode voltar e observar esses eventos de maneira direta. You couldn't repeat them in the laboratory under controlled laboratory conditions. Você não pode repeti-los no laboratório em condições específicas. So you had to use a different scientific method. Então você tem que usar um método científico diferente. And this method has two names. E esse método tem dois nomes. Some scientists call it the method of inferring to the best explanation. Alguns cientistas chamam esse método de inferir a melhor explicação. Other scientists call it the method of multiple competing hypotheses. E outros chamam de o método das múltiplas hipóteses que competem entre si. Since you can't repeat the experiment, you must look at the clues that have been left behind. Então, se você não pode fazer um experimento, você tem que ver quais são as dicas que foram deixadas no processo. And to explain those clues, you propose multiple competing hypotheses. E para então explicar isso, você cria múltiplas hipóteses competidoras. Each of which affirms or proposes a cause for the evidence that you see. Cada uma propondo uma causa para um determinado evento. And a cause for the event you're trying to explain. E a causa então para o evento específico que queremos explicar. What scientists using this method do is try to infer that cause which provides the best explanation. E o que os cientistas estão tentando é inferir qual é a causa que melhor explica. But what makes an explanation best? Mas o que é que faz uma explicação ser melhor do que a outra? I found the answer to this question studying the works of Darwin's mentor. E eu achei uma resposta para essa questão estudando o mentor de Charles Darwin. His name was Charles Lyell, the great geologist of the 19th century. E o nome dele era Charles Lyell, o grande geologista daquele tempo. He believed that scientists should be looking for causes that we know from our present experience to be capable of producing the event we're trying to explain. E então ele dizia que o que is about Not yet. not yet. Give me that Try it again. again. Lyell believed that scientists should invoke causes that are known to have the power to produce the effect in question. Ele dizia que nós temos que entender quais são as forças que possivelmente produziriam aquele determinado evento. He had a principle called uniformitarianism. E ele tinha então um princípio chamado uniformitarismo. The idea is that the present is the key to the past. A ideia de que o presente é a chave do passado. That our present experience of cause and effect Que a nossa experiência atual de causa e efeito should guide our theorizing about the past. deve guiar a nossa formulação da teoria a respeito do passado. Let me illustrate with a simple example. Deixe-me dar um exemplo simples. If I find a layer of volcanic ash, Se eu encontrar uma camada de cinza vulcânica, given what we have just experienced in Iceland, considerando que nós acabamos de ver ali na Islândia, the volcanic eruption hypothesis
a hipótese da erupção vulcânica will be a better explanation of that layer of ash than the flood hypothesis. seria uma explicação melhor. A teoria da cinza vulcânica seria uma explicação melhor do que uma teoria de um dilúvio, de uma inundação. Why? Por quê? Because we know from our present experience that volcanoes have the power to produce layers of ash, and we have never seen floods do the same. Porque na nossa presente experiência nós sabemos que vulcões são capazes de produzir camadas de cinza, ao mesmo tempo em que nós nunca vimos uma inundação produzir aquela mesma camada. This was Lyell's key principle. Então esse era o princípio-chave de Lyell. To explain events in the past, we should be looking for what he called causes now in operation. Então, para explicar o passado, nós devemos procurar causas que estão hoje em operação. Causes known to have the power to produce the effect in question. Causas que nós sabemos que têm o poder de produzir aquele efeito. When I read the subtitle of Lyell's book, the light went on. E quando eu li o subtítulo do livro de Lyell, a luz acendeu. He said that geologists should be looking to explain former changes of the Earth's surface by reference to causes now in operation. E ele dizia então que deveríamos explicar as mudanças do passado sobre a superfície da Terra ao se referir às causas em operação no presente. When I saw that phrase, I asked myself a question. E quando eu vi aquela frase, eu fiz a seguinte pergunta: What is the cause now in operation that produces digital code? Qual é a causa hoje em operação que produz código digital? What is the cause now operating that produces information? Qual é a causa em operação hoje que produz informação? I realized that there was only one that we knew from experience. E eu percebi então que nós da experiência só conhecemos uma. And that cause is intelligence. E essa causa é a inteligência. Another scientist, a pioneer in the application of information theory to molecular biology, said this. Um outro cientista, um pioneiro na aplicação da teoria da informação na biologia, disse o seguinte: The creation of new information is habitually associated with conscious activity. A criação de nova informação é comumente associada com atividade consciente. This is what we know from our uniform and repeated experience. Isso é o que nós sabemos da nossa experiência uniforme e repetida. As I reflected on these ideas, I realized that it was indeed possible to make a rigorous scientific case for intelligent design. E a partir então dessa observação que eu percebi que era possível fazer ou montar um caso cientificamente rigoroso para defender o design inteligente. By applying Darwin's own method of reasoning, aplicando ao próprio método de raciocínio de Darwin and Lyell's principle of causation, e o princípio de Lyell de causa, I realized that the best explanation for the origin of information was intelligence. Eu percebi que a melhor explicação para a origem da informação é a inteligência. Why? Por quê? Because that's the only cause we know of Porque essa é a única causa que nós conhecemos from our uniform experience da nossa experiência uniformitarista, that is capable of producing information. que é capaz de produzir informação. Information is habitually associated with conscious activity. Informação é habitualmente, comumente associada com atividade consciente. Bill Gates, again, has said that a computer program is like DNA. De novo, Bill Gates disse que um programa de computador é como DNA. That's a very suggestive insight. Esse é um insight muito sugestivo. Because we know from experience that programs always come from programmers. Porque nós sabemos que da experiência que programas sempre vêm de programadores. We know more generally that information in whatever form always comes from an intelligent source. E nós sabemos que a informação, de maneira geral, vem de fontes inteligentes. Whether we're talking about a headline in a newspaper, Seja de uma manchete no jornal, a computer program, ou um programa de computador, a hieroglyphic inscription, ou uma inscrição hieroglífica, information embedded in a radio signal, uma informação que está num sinal de rádio.
Information always comes from an intelligent source. A informação sempre vem de uma fonte inteligente. So the presence of information in DNA Então, a presença da informação no DNA points powerfully back to a designing intelligence. aponta de maneira poderosa para uma inteligência que criou o design. And we come to that conclusion by using Darwin and Lyell's principle of reasoning. E nós chegamos a essa conclusão usando os princípios de raciocínio de Darwin e de Lyell, That we must look for causes that are known to have the power to produce the effect in question. que nós estamos procurando por causas que podem produzir aquela questão. In my book Signature in the Cell, No meu livro, A Assinatura na Célula, I develop this argument in much more detail. eu desenvolvo essa argumentação muito mais detalhadamente. And following Darwin's lead, I develop it as an inference to the best explanation. E seguindo então a direção de Darwin, eu desenhei uma forma de buscar a melhor resposta, a melhor explicação. I evaluate theories based on chance, necessity, and the combination of the two. Eu avaliei as teorias baseadas no acaso, na necessidade e as combinações de ambas. And I show that only intelligent design has the power to produce the key effect in question. E eu então mostrei que apenas o design inteligente tem a chave para dar a resposta When we're trying to explain the origin of life. quando estamos tentando explicar a origem da vida. And that effect is, again, information. E, de novo, isso é informação. So I started this lecture by asking about Darwin's legacy. Então, eu comecei essa palestra perguntando sobre o legado de Darwin. I noted that some scientists said that he had refuted the argument from design. E eu disse que alguns estudiosos apontaram that he not denied. But I would argue that Darwin did not deny. Did not succeed in refuting the argument from design. Alguns disseram que Darwin refutou o argumento do design, mas eu estou argumentando que Darwin não refutou o argumento do design. Instead, when we apply his method of scientific reasoning, antes, quando nós aplicamos o seu método de argumentação científica to evidence from molecular biology that he knew nothing about, a evidência da biologia molecular, algo que Darwin não sabia a respeito, we come to a very different conclusion. nós chegamos a uma conclusão bem diferente. That there is very powerful evidence for intelligent design, de que existe muita evidência poderosa para o design inteligente, even in the very simplest cell, até mesmo nas células mais simples, in the form of the digital code that we've been discussing tonight. na forma do código digital que nós discutimos aqui essa noite. So Darwin's legacy is not that he refuted the design argument. Então, o legado de Darwin não foi a negação do design inteligente, Instead, he gave us a different legacy. mas ele nos deu um legado diferente. He formulated a powerful scientific method Ele nos deu um poderoso método científico that has allowed us to investigate events in the remote past. que nos permite investigar eventos num passado remoto. And when we apply that method to the question of the origin of information, E quando nós aplicamos esse método à questão da origem da informação, we come to a very non-Darwinian conclusion. nós chegamos a uma conclusão não darwinista, That there is evidence of real design, de que existe evidência de desenho real, intelligent design, de design inteligente, not just the appearance or illusion of design. e não só a aparência ou a ilusão de design. And that helps us to answer the question underlying this conference. E isso nos ajuda a responder à questão que está por trás dessa conferência. Is intelligent design science or religion? Seria o design inteligente ciência ou religião? I would argue there's every reason to regard intelligent design as science. E eu gostaria de argumentar que há toda a razão para entender que o design inteligente é ciência. The argument for intelligent design that I've presented tonight is based on scientific discoveries. A argumentação que eu apresentei para o design inteligente aqui nessa noite é baseada em descobertas científicas. Discoveries about the information-bearing properties of DNA, A respeito
das propriedades do DNA, informação sobre as propriedades do DNA, discoveries about the information processing system in the cell, descobertas sobre o sistema de processamento de informação que existe dentro da célula, and discoveries about the integrated complexity of the cell as a whole. e descobertas sobre a complexidade integral da célula como um todo. But the case for intelligent design is also based on an established scientific method. Mas o caso em favor do design inteligente também é baseado num método científico bem estabelecido. The very method that Darwin himself pioneered. O método que o próprio Darwin foi pioneiro. So if someone were to say the case for intelligent design is not scientific, então, se alguém for dizer que a argumentação em favor do design inteligente não é científico, they would also have to argue that Darwin's argument in The Origin of Species is not scientific. também terá que argumentar que a argumentação de Darwin na origem das espécies não é científica. Because he uses the same method of scientific reasoning. Porque ele usou exatamente o mesmo método de argumentação científica. He asked you to imagine a series, for example, of very cold winters. Então, o que ele pede é que nós imaginemos uma série de invernos extremamente frios, such that only the very woolliest of the sheep would survive. de forma que apenas aquelas ovelhas que tinham mais lã poderiam sobreviver. Now only the woolliest could breed again. Então agora somente aquelas ovelhas com mais lã poderiam se reproduzir. If that process continued, cold winter after cold winter, the result would be the same. You would have a very much woollier breed of sheep. Então, se aquilo continuasse, um inverno mais frio do que o outro, sempre nós teríamos ovelhas com mais lã. But now you had adaptation without any intelligent design. Então, agora você tem um tipo de adaptação sem qualquer desenho ou design inteligente. Nature had done the selecting. Ou seja, a natureza fez a sua seleção. Not artificial selection, but natural selection. Então, não é uma seleção artificial, mas uma seleção natural. Darwin envisioned his process of natural selection as a purely undirected, unguided, mindless process. E Darwin, então, tinha que esse processo era um processo não direcionado, não pensado previamente, mas era mero acaso. It produced the appearance of design, namely adaptation, without a designer, without an intelligence of any kind. Ou seja, ele produzia a aparência de adaptação, mas não havia uma causa ou um designer necessariamente nessa adaptação. In this way, many scientists believed Darwin refuted the argument from design. E então, por esse argumento, muitos estudiosos concluíram que Darwin estava rejeitando a ideia de qualquer design. In assessing his legacy tonight, I want to ask whether or not that is true. E então, em razão do seu próprio legado, eu gostaria de fazer e responder essa pergunta: será que isso é verdade? And that brings us to an important question. E isso nos traz então a o pensamento sobre a seleção natural. He gave us an argument for the common ancestry of all organisms. E ele nos deu a argumentação do ancestral comum. And he gave us a method of studying events in the remote past. E ele nos deu um método de estudar eventos num passado remoto. A scientific method. Um método científico. But fundamentally, the most important thing that Darwin gave us, according to many biologists and historians of ideas, entretanto, o que foi mais importante legado a nós por Darwin, de acordo com muitos estudiosos, foram as seguintes ideias. Is that Darwin refuted the design argument. É que Darwin refutou a argumentação do design. As Francisco Ayala, the past president of the American Association for the Advancement of Sciences, has said, e como disse Francisco Ayala, o ex-presidente da Associação Americana para o Avanço da Ciência, o design funcional dos organismos e suas características pareceriam, então, argumentar a favor da existência de um designer. A maior proeza de Darwin foi demonstrar que a organização diretiva dos seres vivos pode ser explicada como resultado de um processo natural,
seleção natural, sem nenhuma necessidade de se recorrer a um criador ou outro agente externo. In other words, Darwin gave us design without a designer. Ou, em outras palavras, o que Darwin nos deu foi o design sem um designer. Today I want to ask whether or not this is true. E hoje eu gostaria então de perguntar se isso é verdade ou não. Another biologist, a famous modern biologist, Richard Dawkins, has put it this way. E outro importante biólogo, Richard Dawkins, colocou da seguinte maneira: a biologia é o estudo das coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Now, why are the Darwinians and the modern neo-Darwinians convinced that there is no action? In the 19th century, it was well known that ranchers and farmers could choose certain traits of animals and amplify or increase them. E então, naquela época, sabia-se que os fazendeiros podiam pegar determinados tipos de ovelhas, colocá-las juntas para melhorar a qualidade do seu produto e da lã. If a Scottish sheep herder wanted to breed a woollier breed of sheep, he would choose only the woolliest males and the woolliest ewes to breed together. Então, um fazendeiro escocês, naquele tempo, se quisesse ter uma ovelha com mais lã, ele escolheria o macho e a fêmea que tinham melhor pelagem para produzir mais lã. As a result, in the next generation, there would be a woollier group of offspring. Então, o resultado é que na próxima geração teríamos toda uma geração com mais lã. If he again chose only the woolliest males and females to breed, the process would continue, generation after generation, eventually producing a much woollier breed of sheep. E então eles sabiam que se pegassem nessa próxima geração para o acasalamento apenas as ovelhas que tinham mais lã, ele conseguiria animais mais peludos nas próximas gerações. And now these sheep would be well adapted to the cold climate in the north of Scotland. E então agora esta ovelha estaria bem adaptada ao tempo muito frio no norte da Escócia. Adaptation was produced by intelligent design. Então a adaptação foi produzida por um design inteligente. But this is where Darwin comes in. Mas é exatamente nesse ponto que entra Darwin. Darwin proposed a mechanism, a purely undirected process that could produce that appearance of design, that adaptation. O que Darwin introduziu foi um mecanismo que poderia criar a ilusão de que havia ali um design, mas na verdade era um puro mecanismo de adaptação natural. In effect, design, but only the appearance or illusion of design. E por que os darwinistas e os neo-darwinistas, então, têm esse pensamento, essa ideia de que as coisas nos dão apenas uma ideia ou uma ilusão de que há um desenho? It's important for us to understand this, so let's go back to the 19th century and the origin of species. E é importante, então, entendermos isso, e para entendermos isso precisamos voltar a origem das espécies ao tempo a 1859. In the 19th century, before Darwin, biologists were impressed by a striking appearance of design. No século XIX, os biólogos estavam muito impressionados com a aparente ideia de um design. They called this appearance of design adaptation. E eles chamavam essa aparência de design uma adaptação. The idea that organisms had features that fitted themselves to the environments in which they lived. A ideia de que os indivíduos tinham características que os faziam se adaptar dentro do seu próprio ambiente. But they also knew that intelligent farmers, ranchers, and animal breeders
could produce such adaptation. Mas eles também sabiam que fazendeiros inteligentes, que homens da pecuária, eram também capazes de produzir com a sua inteligência essas adaptações. We're in a university founded by a Scotsman. Nós estamos numa universidade fundada por um escocês. So I use an example from Scotland. Então, eu vou usar o exemplo da Escócia. Mackenzie was not the founder itself, he was but a donor. it's a donor. Okay. In any case, a Scottish example. Mas, de qualquer forma, eu vou dar um exemplo escocês. Mackenzie é um nome escocês. Imagine you want to breed a woollier breed of sheep. Imagine que você queira criar um tipo de ovelha que dê mais lã. I'm unfortunately unable to address you in Portuguese tonight. I love the Romance languages, but haven't had a chance to study yours. So I have my friend here who will be helping me with the presentation. Eu, infelizmente, não posso traduzir ou falar a vocês em português. Eu, de fato, gosto muito das línguas românticas, mas não tive ainda a oportunidade de estudar o português e meu amigo aqui vai me ajudar. A year ago, I had an opportunity to lecture in the United Kingdom on the occasion of the 150th anniversary of the publication of The Origin of Species. Um ano atrás eu tive a oportunidade de falar no Reino Unido, numa série de palestras, por ocasião do Sesc Centenário de Darwin, da publicação da Origem das Espécies. Last year was also the 200th anniversary of the birth of Charles Darwin. E também foram os 200 anos do nascimento de Darwin. As a result of these auspicious anniversaries, there were discussions all around the world about the legacy of Darwin and his work. E em função dessas duas ocasiões tão importantes, houve muita discussão a respeito do legado de Darwin. The question is, what did Darwin give us? A pergunta é, o que é que Darwin nos deixou? I had the chance to lecture at the place of his birth in Shrewsbury, England. E eu tive a oportunidade de dar uma palestra no lugar do seu nascimento, em Shrewsbury, na Inglaterra. The British pronounce that Shrewsbury. E os ingleses pronunciam isso Shrewsbury. This may not come through in the translation, the difference between British and American English. In any case, the discussion was about the legacy of Darwin. What did he give us? Então a grande discussão era sobre o legado de Darwin. O que é que ele nos deu? And scholars agree there are many things that came from Charles Darwin. E os estudiosos concordam que muitas coisas vieram dele. He gave us the idea of natural selection. Ele nos